Saúdo a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Aprendendo Bíblia. É um canal que busca trazer sempre a verdade, a luz das Escrituras para a sua vida, para que você entenda melhor esse livro tão misterioso, esse livro tão bom de ser lido, que é a Bíblia. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma passagem que está numa carta de Pedro e refletir nesta passagem em cima também das cartas de Paulo. Como isso? Vem comigo que eu vou te mostrar. Pedro fala em uma de suas cartas, mais especificamente na segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e verso 16, o seguinte: tende por salvação a longanimidade, isto é, a paciência e a bondade de Jesus Cristo, como nosso amado Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dado. E depois ele escreve assim no verso 16: como faz também em todas as suas cartas, nelas falando disto, nas quais há algumas coisas difíceis de se entender, que os indoutos, ou seja, os ignorantes, e os inconstantes, aqueles que não se mantêm na fé, sempre querem mudanças, não conseguem manter um caminho único, torcem, como fazem também com outras demais escrituras para a sua própria perdição. Interessante, né? O que podemos refletir nas cartas de Paulo sobre isso? As cartas de Paulo verdadeiramente têm que ser lidas de acordo com o contexto onde Paulo estava e para quem ele falava. Aos romanos, aos gálatas, aos tessalonicenses, por exemplo. Aos romanos, nós vemos que Paulo fala de uma maneira mais dura, porque os romanos eram o povo que dominava naquela época como império. Então você imagina só o coração engrandecido daquele povo. Paulo precisava repreender de modo mais severo e também assumir que ele era um miserável, um homem pecador. Inclusive, é ali que Paulo fala e mostra a nossa verdadeira condição para com Deus. Já os Gálatas, se você for reparar, ele fala a respeito de circuncisão, pois na igreja da Galácia o pessoal estava muito alvoroçado nessa questão da circuncisão. Inclusive é lá que Paulo fala que repreendeu a Pedro na Antioquia, se eu não me engano. Por conta de quê? Porque Pedro estava orientando aos não-judeus a se circuncidarem. E Paulo repreende Pedro dizendo: você, sendo judeu, não consegue cumprir as coisas do judeu? Quem dirá quem não é judeu? A igreja de Tessalônica, que estava alvoroçada por conta da vinda do Senhor Jesus, eles estavam muito ansiosos e por isso que Paulo fala muito a respeito da ressurreição dos mortos, na vinda do Senhor e também da vinda do iníquo, que ninguém enganasse eles por carta, por palavra, por nada, porque o Cristo só viria após a vinda do iníquo, o homem do pecado, a qual seria dado o poder a ele pelo próprio Satanás. Então Paulo tenta acalmar aquela igreja dentro das circunstâncias que eles viviam. Quando nós ignoramos essa questão de considerar o tempo, a região para a qual foi escrita aquelas cartas de Paulo, nós podemos cometer erros doutrinários gravíssimos. E é por isso que Pedro, se preocupando, escreveu que muitas pessoas encontram pontos difíceis de entender e acabam distorcendo conforme o seu próprio gosto, ou às vezes distorcendo conforme a própria região onde mora, o próprio tempo, sem considerar nada de lá. Uma das cartas que eu vejo que tem uma das interpretações mais confusas é a carta aos Coríntios. A igreja de Corinto, obviamente, era uma igreja muito problemática e havia muitos erros doutrinários ali. Por exemplo, havia uma prática que o pessoal fazia lá de querer falar em outras línguas, outros idiomas. Era um orgulho, algo que enchia muito o ego dos coríntios, falar em outro idioma. E Paulo decide repreender aquele povo, porque eles estavam ali dentro da igreja usando desses idiomas que eles aprendiam, provavelmente, para dizer que era o dom de língua espiritual, o dom de língua que havia dado o Senhor aos apóstolos, lá em Atos 2. No dia de Pentecostes. E, na verdade, muitos deles falavam ali línguas, mas porque sabiam o idioma provavelmente. Mas hoje muitas pessoas distorcem isso, assim como Pedro alerta, para poder criar novas doutrinas, novas coisas em cima do dom espiritual verdadeiro de Deus. Entenderam?
Isso, o próprio Pausanias, que era um homem que viveu naquela época, escreve que havia esse ego dos coríntios em querer falar sempre em muitos idiomas. Por exemplo, existia também uma outra doutrina dentro da igreja de Corinto de adoração a uma deusa chamada Afrodite, que todos nós sabemos que é a deusa do amor, mas não é daquele amor como o de Deus, é daquele amor sensual, daquele amor promíscuo. Então nós entendemos porque Paulo fala muito do amor lá em 1 Coríntios 13, se eu não me engano, fazendo esse contraste, contrastando o amor de Afrodite com o amor verdadeiro, que é o amor de Deus. Entenderam? Havia também em Corinto templos, por exemplo, de Dionísio e Apolo, onde eles faziam festivais como as Olimpíadas que eles tinham lá e sacrificavam carnes aos ídolos. E ao sacrificar essas carnes, eles comiam e se divertiam ali. E o que sobrava, eles mandavam para os açougues da região. Sendo assim, Paulo tem que orientar o povo lá em 1 Coríntios 8, se não me engano, a como reagir diante dessa situação, comer ou não as carnes oferecidas, que eram oferecidas a ídolos nesses festivais. Havia também a questão do véu em Corinto, o véu que a igreja orientava que as mulheres usassem para não mostrar os seus longos cabelos ou então que raspassem as cabeças. Isso porque na cidade de Corinto havia muitas prostitutas, por conta de ser uma cidade praiana, muitas pessoas lá que estavam viajando há meses, no mar. E esses homens, quando chegavam em terra firme, queriam ter relações com mulheres. Por isso, havia também o templo lá de Afrodite, a deusa desse amor promíscuo, sensual. Na cidade, haviam mais de 1000 profetisas, que se diziam, mulheres que se diziam profetisas, que eram prostitutas, pois é. E por isso, a igreja orienta que as mulheres usassem aquilo. Mas algumas mulheres eram obrigadas a fazer isso e Paulo diz, não podemos obrigar. Também havia o problema da ceia, onde eles não esperavam os outros para poder comer, enfim. Como nós podemos ver, Paulo alerta cada região, cada igreja segundo os seus problemas. E por isso que Pedro fala, cuidado quando vocês pegarem em outra região as cartas de Paulo, que escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, quando vocês forem ler, porque há muitas coisas difíceis de entender e vocês vão precisar levar em consideração o porquê e para quem Paulo escreveu essas cartas. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus te abençoe, se inscreva aqui no canal, nos ajude a crescer, compartilhe esse vídeo bastante e até o próximo aqui no canal Aprendendo Bíblia.